Carl Jung dizia que a pessoa que não está em contato com sua própria sombra projeta sobre os outros um mundo hostil e ameaçador. Quem habita verdadeiramente dentro de você quando está em silêncio? Que voz é essa que sussurra atrás do pensamento racional quando o mundo se cala? É sua? Ou foi colocada aí por alguém? Quantas vezes você já se sentiu drenado, exaurido, como se uma parte de sua alma tivesse sido sutilmente arrancada sem explicação aparente? E se essa sensação de cansaço não for física, mas psíquica? O sinal de uma contaminação invisível, de uma energia estranha infiltrada por laços, que não reconhecemos como invasivos? O que aconteceria se você ousasse olhar para isso de frente? A maioria vive protegida sob o manto confortável da lógica e da etiqueta emocional, negando o óbvio. Há presenças que não nos tocam com gestos, mas nos atravessam com intenções. Pessoas cuja simples existência ao nosso redor parece abafar a nossa luz, reduzir o nosso centro, desfigurar o nosso silêncio interior. Mas será que são elas realmente? Ou são apenas espelhos vivos das partes que ainda não integramos? O que chamamos de pessoa negativa pode ser por vezes a máscara arquetípica da nossa própria sombra, projetada, rejeitada e finalmente devolvida a nós por outro corpo, outro olhar, outro gesto. Quando você se recusa a confrontar suas feridas antigas, elas procuram abrigo em figuras externas e chamam isso de destino. Quando sua raiva não tem nome, ela encontra eco nos julgamentos dos outros. Quando seu medo não tem forma, ele se disfarça na presença do outro como ameaça. Proteger sua energia, então, é um ato de autoconhecimento, não uma fuga. É um ritual de retorno à sua própria caverna interior, onde o fogo sagrado da consciência precisa ser aceso. Não é sobre afastar o outro, mas sobre reconhecer onde, dentro de si, ele foi acolhido sem critério. A psique é um templo cheio de portas escondidas. Algumas foram trancadas há tanto tempo que nos esquecemos de sua existência. Mas as pessoas negativas têm o estranho dom de apontar para elas. Elas despertam o que evitamos, a culpa que ainda carregamos, a dependência que fingimos não ver, o desejo secreto de ser reconhecido, mesmo por quem nos fere. Cada vez que alguém te esgota, talvez seja a alma te chamando de volta para o que foi exilado. Talvez a exaustão não seja o fim, mas o início do retorno. A sensação de estar sendo drenado pode ser apenas o sinal de que você está prestes a recuperar o que sempre foi seu, mas estava aprisionado em um vínculo invisível. Se você está aqui, talvez algo dentro de você já saiba. A proteção que busca não está fora, está em despertar. Este vídeo não te ensinará a erguer muros, mas a construir pontes para dentro. Não oferecerá amuletos, mas chaves. E se continuar até o fim, talvez descubra que aquilo que mais te enfraquece não é o outro. É a parte de você que ainda acredita que precisa suportar tudo para ser amado. Prepare-se, porque ao atravessar essa jornada, você não afastará apenas pessoas negativas. Você convocará de volta a sua alma inteira, e nada é mais perigoso ou mais libertador do que isso. Há algo que se move dentro de você quando entra em um ambiente e sente a alma encolher sem razão aparente. É uma contração sutil, um arrepio sem vento, uma lembrança que não tem rosto, mas tem peso. Você chama de energia pesada, mas no fundo é um espelho, um eco vibrando com alguma parte sua que ainda pulsa ferida. O outro, aquele que parece sugar sua luz, é apenas o instrumento, o gatilho, não a origem. E talvez o que mais te enfraqueça não seja a presença dele, mas a sua tentativa incessante de continuar sendo luz mesmo quando tudo dentro de você grita por sombra. Porque sim, há momentos em que sua própria luz se tornou cárcere, uma prisão dourada onde você se obriga a sorrir enquanto sangra. A raiz disso não nasce na presença do outro, mas na ausência de si mesmo. Em algum ponto, talvez na infância, talvez em um momento onde você teve que calar para sobreviver, você aprendeu a ignorar seus limites como forma de garantir amor. Você se acostumou a aceitar, a absorver, a segurar o que não era seu. Tornou-se o alívio do outro, o ouvido, a contenção, mas nunca foi ouvido.
E agora, cada encontro com essas pessoas que te drenam é uma repetição silenciosa daquele pacto antigo. Eu me sacrifico, desde que você não me abandone. Só que agora esse contrato inconsciente está corroendo seu corpo, sua mente e sua alma. E você chama isso de cansaço, irritação, ansiedade. Mas é saudade, saudade de si mesmo. Você diz que quer se proteger, mas o que realmente deseja é ser visto. Não apenas pelos outros, por você. Visto com dignidade, com inteireza, com a coragem de reconhecer que seu limite é sagrado. E que romper com essas presenças não é crueldade, é cura. Mas há medo. O medo de se tornar egoísta, duro, frio. Porque em algum lugar dentro de você, ainda mora aquela criança que acha que para ser amada, precisa aguentar tudo. E toda vez que você permite que alguém te invada, essa criança sorri, porque ela acredita que está fazendo a coisa certa. Mas você cresceu. E agora precisa ensiná-la que o amor verdadeiro não se constrói no esvaziamento do ser, mas na solidez do próprio centro. Perceba, essas pessoas que sugam sua energia não aparecem por acaso. Elas são símbolos vivos, manifestações externas de partes internas que ainda não foram integradas. São como sonhadores que invadem seu espaço não para te punir, mas para te lembrar do que você ainda não curou. E enquanto você enxergar nelas apenas ameaça, estará cego para o verdadeiro chamado, olhar para dentro. O que nelas te fere? O que nelas te atrai? O que nelas você gostaria de mudar? E por quê? Cada julgamento que faz é uma seta apontando para um conteúdo reprimido. Cada rejeição, uma memória enterrada. Cada dor, um portal. Você não está sendo punido, está sendo convocado. Cada vez que sente sua energia sendo sugada, está sendo empurrado de volta para si mesmo. Como se a vida dissesse: você ainda não se pertence. Porque só se esgota o que não tem raiz. Só se perde o que ainda não se possui. E se hoje você sente que algo está sendo arrancado, talvez seja a hora de perceber que esse algo nunca foi verdadeiramente seu. Talvez tenha sido uma persona, um papel, uma versão idealizada que sustentava os outros, mas que nunca sustentou você. Este é o começo da jornada, um chamado para descer, para entrar, para lembrar. E você pode continuar fugindo, ou pode seguir. Você já notou como certas pessoas parecem ter um mapa secreto dos seus pontos mais vulneráveis? Como mesmo sem intenção clara, tocam precisamente na ferida que você tentou esconder até de si mesmo. Isso não é coincidência. É linguagem simbólica do inconsciente. O outro, com toda a sua negatividade aparente, nada mais é do que o arauto da sua sombra. Aquela parte rejeitada que você tenta sepultar sob máscaras de bondade, racionalidade e autocontrole. Mas a sombra é paciente. Ela não desaparece. Espera, silenciosa, o momento certo para emergir. E ela sempre escolhe a face de alguém que você não suporta. A repulsa que você sente é a chave. Porque onde há rejeição intensa, há identificação oculta. Talvez você despreze o egoísmo daquela pessoa porque nunca ousou admitir o próprio desejo de se priorizar. Talvez o drama que ela carrega espelhe um grito que você silenciou há décadas. E o que dizer da manipulação? Pode ser apenas a imagem invertida da sua necessidade de agradar. Uma tentativa inconsciente de controlar o afeto por meio da doçura. Quando olhamos com profundidade, os algozes se tornam espelhos. E aquilo que chamamos de tóxico, muitas vezes é apenas o reflexo de tudo o que ainda não fomos capazes de amar, dentro de nós mesmos. Mas amar a sombra não é abraçá-la com ternura forçada, é vê-la, reconhecê-la, integrá-la sem máscaras. Isso significa aceitar que sim, há em você raiva, inveja, orgulho, medo. Há em você a vontade de se afastar, de dizer não, de proteger-se sem culpa. Só quando você autoriza essas forças a existirem, é que elas deixam de te dominar nas entrelinhas. Caso contrário, você seguirá permitindo invasões emocionais sob o disfarce da empatia, enquanto sua alma grita em silêncio por um limite que nunca vem. Você seguirá
se esgotando para manter uma imagem. Enquanto dentro, o caos se acumula como uma casa abandonada, e toda casa esquecida, um dia, apodrece por dentro. Proteger sua energia, então, é um ato de coragem psicológica. Não se trata de banir o outro com violência, mas de interromper o ciclo inconsciente que o atrai. É olhar para cada vínculo desgastante e perguntar: o que em mim se liga a isso? E mais, o que ganho permanecendo nesse jogo? Porque por mais que doa admitir, há benefícios ocultos em manter essas conexões tóxicas. Há o prazer mórbido da culpa, o conforto familiar do sofrimento, o vício em ser necessário. Cortar esses laços exige morrer para a versão de si mesmo que os alimentava. E morrer simbolicamente é um processo brutal, mas necessário. Cada vez que você diz sim quando queria dizer não, está se traindo em nome de um pertencimento que não sustenta sua alma. A cada vez que engole o incômodo para não causar conflito, está ensinando ao mundo que sua presença é descartável. E então se esgota, se apaga, se fragmenta. O outro não rouba sua energia. Você a entrega. Movido pelo medo de não ser amado, de não ser bom o suficiente, de não ser necessário. Mas e se ser inteiro for mais importante do que ser aceito? E se proteger sua energia for o mesmo que finalmente se reconhecer como alguém digno de existir, mesmo quando não serve às expectativas de ninguém? Você já sentiu raiva de alguém e depois vergonha por sentir? Já percebeu o peso invisível de carregar emoções inaceitáveis? Aquelas que você aprendeu ainda criança, que não podia mostrar? A raiva, o desprezo, o cansaço, o impulso de ir embora. Talvez tenha enterrado tudo isso sob camadas de racionalidade, espiritualidade ou diplomacia. Mas o que é negado, apodrece. E o que apodrece, contamina. Não se protege energia fingindo que não sente. A verdadeira proteção começa quando você para de mentir para si. Quando tem coragem de dizer, sim, eu me cansei. Sim, isso me machuca. Sim, eu quero distância. Não como fuga, mas como ato de verdade. A alma não suporta viver sob máscaras por tempo demais. Ela adoece, primeiro nos sonhos, depois nos sintomas. Uma exaustão sem nome, um vazio que não passa, um torpor emocional que apaga o brilho das pequenas coisas. É a psique dizendo, eu não aguento mais representar. E então, quando alguém negativo aparece, ele não está apenas sendo o que é, ele está despertando o que você se obrigou a não ser. O ressentimento engolido, a impotência infantil que nunca encontrou voz, a vontade de impor limites que foi sufocada em nome do afeto. Não é apenas o outro que te consome. É a versão de si mesmo que você encarna para continuar sendo aceito por ele. Você precisa entender. A alma pede rupturas, e quando você resiste, ela as provoca por meio de relações insuportáveis. A pessoa negativa pode ser o mensageiro sombrio de uma necessidade que você ignorou por tempo demais. Ela está ali para te confrontar, para mostrar onde você ainda está preso, onde você ainda tem medo, onde você ainda depende. E até que você ouça esse chamado, continuará atraindo o mesmo padrão, com nomes diferentes, rostos diferentes, mas o mesmo efeito corrosivo, porque não é o outro que precisa mudar. É você quem precisa se lembrar de quem era antes de se moldar tanto para caber. A proteção, portanto, não virá de técnicas externas, mas de uma reconexão com o que foi silenciado dentro de você. Significa aprender a dizer não com o corpo inteiro. Significa sair de cenas onde sua presença não é honrada. Significa aceitar que haverá desconforto, haverá perdas, haverá silêncios. E mesmo assim, será certo. Porque cada vez que você escolhe a si mesmo, mesmo tremendo, uma parte esquecida da alma volta para casa. E só quando todas essas partes estiverem novamente reunidas, é que a energia para de escapar. Porque agora há um guardião à porta. E esse guardião é você. Seja honesto. Quantas vezes você já fingiu não ver o que seu corpo gritava? Quantas vezes sentiu a intuição te alertar
E ainda assim permaneceu. Quantas vezes tolerou por medo de parecer menos espiritual, menos maduro, menos evoluído? O verdadeiro despertar não é limpo. É sangrento, suado, confuso. Envolve o fim de ciclos, o rompimento de pactos invisíveis, o desmoronar de imagens idealizadas. Mas é só nesse colapso que algo real nasce. E o que nasce aí não depende mais do outro para existir. O que nasce aí é você, pela primeira vez, inteiro. Existe um momento, depois do rompimento, depois da dor, depois do silêncio, em que algo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É sutil, quase imperceptível no início, como o som de um tambor distante que ressoa do fundo do peito. A alma começa a retornar, e com ela, uma lembrança esquecida. Você nunca precisou se perder para amar. Nunca precisou se esvaziar para pertencer. Nunca precisou suportar a presença do outro às custas da própria ausência. Mas até que essa verdade brote por inteiro, é preciso atravessar o deserto e deixar morrer tudo o que foi construído com medo. As pessoas negativas, aquelas que mais te feriram, te provocaram, te desgastaram, vieram como instrutores arquetípicos. Elas ensinaram sem saber onde estavam suas brechas, onde você se deixava invadir, onde havia ainda uma esperança infantil de ser acolhido por quem não sabia amar. Ao reconhecê-las como símbolos, não como vilões, você se liberta. Não há mais ódio, apenas clareza. Você não precisa punir nem vingar. Basta sair, fechar a porta sem culpa, devolver o que não é seu, recolher-se, não em fuga, mas em reconstrução. Não em defesa, mas em consagração do próprio espaço psíquico. E então surge um novo gesto, quase imperceptível, mas revolucionário. Você escolhe com quem fica. Não por carência, mas por vibração. Não por hábito, mas por afinidade essencial. Começa a escutar os sinais do corpo, o peso no estômago, o nó na garganta, a opressão no peito, como bússolas internas. Entende que o desconforto é linguagem e que proteger sua energia é uma forma de escutar sua alma, mesmo quando o mundo grita o contrário. É dizer: eu estou aqui, eu me ouço agora. E esse simples ato muda tudo, porque quem se ouve se sustenta. Quem se sustenta não se perde. E quem não se perde não se doa além do necessário. Você passa a viver com um filtro invisível. Aquilo que não nutre, não entra. Aquilo que oprime, não permanece. Aquilo que mente, não te atravessa. E não porque se tornou rígido, mas porque se tornou íntegro. E a integridade tem uma frequência que repele o que é distorcido. Você não precisa mais lutar contra o outro. Ele simplesmente não encontra mais onde se encaixar. Sua nova vibração é um campo. Um campo que atrai espelhos mais elevados e afasta ruídos dissonantes. E isso não é magia. É consequência psíquica da reintegração. Porque onde há centro, não há mais brecha. Onde há presença, não há mais desvio. Onde há verdade, não há mais espaço para os fantasmas alheios. Então você caminha finalmente como quem voltou de uma guerra invisível. Leva no corpo as cicatrizes do que enfrentou, e nos olhos, a lucidez de quem viu a própria sombra e não fugiu. Não há mais urgência, apenas ritmo. Não há mais pressa em consertar ninguém, apenas vontade de ser real. E esse real não pede aplauso, não grita, não se impõe. Ele só existe, silencioso, presente, forte como uma raiz que encontrou o chão depois de anos de deriva. É neste ponto que você compreende. Proteger sua energia não é se blindar do mundo. É finalmente se permitir existir sem concessões. É uma linha tênue entre o fim da última palavra e o começo do silêncio em que a alma escuta. E nesse vazio fértil, onde os sons cessam, mas a verdade ainda pulsa, algo antigo se move. Não é uma resposta, nem uma conclusão. É um reflexo que se revela no espelho rachado da consciência. Você o vê de relance, o olhar que não era seu, mas que sempre te habitou.
A máscara que você carregava não para enganar o mundo, mas para sobreviver a ele. E agora ela escorrega, suave, como uma pele velha que já não cabe. Você não precisa mais fingir. Não precisa mais resistir. O que precisava ser visto, foi. O que precisava ser sentido, está aqui entre as costelas. A ferida que antes doía, agora respira. Não porque foi curada, mas porque foi reconhecida. Porque você a olhou sem medo, sem negação, sem pressa de fazer desaparecer. Há algo de sagrado em permitir que a dor exista. Há algo de profundamente libertador em entender que proteger sua energia não é se fechar, é se abrir apenas para o que pulsa em verdade. O corredor escuro que você evitava era, na verdade, o caminho de volta. E ao caminhar por ele, com olhos acesos pela sombra, você encontra aquilo que buscava fora, o seu próprio centro, aquele lugar intacto, que nunca se vendeu, nunca se rendeu, a sua casa secreta. O fogo quieto que sempre esteve aceso mesmo na ausência. Então, se algo em você foi tocado, não corra para fechar essa porta. Permita-se ficar nesse estado entre o que foi e o que pode ser, entre o conhecido e o simbólico, entre a superfície e o mergulho. Deixe esse vídeo ecoar como uma pergunta que você ainda não sabe responder. E se ressoar fundo, se algo em seu corpo disser sim, curta, comente e compartilhe. Não como quem entrega um conteúdo ao mundo, mas como quem abre um espelho para que outros também se vejam. Inscreva-se, não por hábito, mas por intuição. Este não é um lugar para assistir, é um lugar para lembrar. E talvez no fundo você já saiba, lembrar dói, mas também liberta.